Antônio Carlos de Souza Pereira nasceu em Campo dos Goytacazes, mas se tornou conhecido nacionalmente como Tonico Pereira. Já atuou em dezenas de peças, novelas. Só no cinema nacional foram mais de 50 filmes. Tonico, quando você decidiu ser ator? Eu até hoje não decidi, não. É uma coisa que eu fui levado e estou sendo e pretendo continuar a ser, mas a insegurança é maior do que, da profissão, ela é maior do que essa expectativa de, de ser ator, de ser coisa. A insegurança é muito grande. Mas quando você veio de Campos para cá, você veio na verdade para se tornar jogador de futebol, foi isso? Também. Talvez a primeira opção. Só que eu também já tinha um know-how de boemia bastante forte, né? E aí fui trabalhando em outras coisas e comecei a fazer teatro ocasionalmente num grupo na Universidade Federal Fluminense, que um primo era presidente do diretório. Eu fui visitá-lo, estava sendo fundado um grupo nesse dia. E esse grupo teve até um nome muito engraçado, era Grupo Laboratório de Teatro da Universidade Federal Fluminense, integrado à comunidade, para justificar a minha presença, que não era universitária. E como é que foi o caminho para a TV? Você começou como figurante na TV? Eu comecei como elenco de apoio, que se diria hoje, né? Como elenco de apoio, sim. Em cinema eu comecei como figurante mesmo. E terminei num filme que o filme foi feito em 3 ou 4 anos. Eu terminei indicado para prêmio, engraçado. Mas o início dele eu era figurante, que foi Lira do Delírio, do Walter Lima Júnior. E televisão eu comecei, eu só entrei na sinopse, da primeira vez que eu entrei na sinopse foi com um texto do Jorge Furtado, um trabalho do Jorge Furtado lá no Sul. Antes, meus personagens não tinham sinopse, não constavam da sinopse, né? Eles surgiram fruto da minha insistência de fazer com algum carinho, com alguma verdade. E o Zé Carneiro é o seu personagem mais popular até hoje? E o que mudou depois do Zé Carneiro? O Zé Carneiro, ele é de uma importância tão grande para mim. Primeiro que era uma época muito dura da minha parte, muito sem dinheiro, muito nada. E o Zé Carneiro praticamente me sustentou 8, 9 anos, o colégio das minhas primeiras filhas, que hoje tem filha de 40 anos. Tudo isso ele foi uma, uma possibilidade que me foi dada de eu ter um carinho muito grande por ele. E todos que viram o Zé Carneiro, né, a sua geração, por exemplo, deve ter visto, eles gostam muito, né? É um brasileirinho, né, de interior, que é uma coisa que eu adoro. Se há a possibilidade de eu imprimir num personagem o Brasil, eu sempre faço, sempre opto por fazer, porque eu acho que é a minha forma de participação política, é a minha forma de participação cultural, fazer, ser o ator brasileiro, entendeu? Sem nenhuma inveja de ator estrangeiro, sem nenhuma meta de nada. Eu gosto do Brasil, eu sou brasileiro. E você tem essa experiência tanto no Zé Carneiro aí agora como Mendonça também da Grande Família, de ficar anos fazendo o mesmo personagem. Como é isso para ator? Como o senhor faz para isso se tornar vivo a cada gravação? Meu amor, o ser humano, eu estou aqui, estou vivo, né? E me mudando a cada segundo, a cada instante, a cada pergunta sua. Eu faço com os meus personagens a mesma coisa. Os acontecimentos na vida dos meus personagens são sempre vivos. Essa é a maneira de você colocá-lo no dia a dia, colocá-lo numa situação conflituosa, porque interpretar, por exemplo, antes de decorar o texto, antes de tudo, é o entendimento e o conflito que você estabelece e que leva a esse conflito a ser interessante para o público. Então, o que eu penso sempre é em conflituar, em trocar conflituando, né? O Shakespeare fala muito bem disso, quando o Ricardo III ensina para o primo o que ele tem que fazer num determinado momento, e que ele fala assim, faz o seu sim, que eu faço o meu não. E aí está combinado o que é a interpretação, está definido o que é a interpretação. É esse conflito entre o sim e o não. E o senhor falou da questão do ator brasileiro. O senhor sempre foi muito ligado às questões políticas do país. Como o senhor vê esse papel do ator no cenário político? Olha,
Eu acho que, antes de tudo, não do ator, mas do cidadão, o cidadão tem que ter a consciência da importância de ser cidadão, de reivindicar-se cidadão, né? E de tornar-se cidadão. E aí eu não difiro, acho que a palavra está certa, diferir mesmo, né? O ator do ser humano Tunico. Eu sou muito inquieto, hoje mesmo à noite eu dei minhas opiniões. Eu tenho um Face, eu fico assim porque foi dormir 6 horas da manhã escrevendo, tenho um blog. Então eu acho que a cidadania, independente de qualquer possibilidade de ideia política, de preferência política, ela tem que ser exercida. A minha, por exemplo, a minha grande batalha é pela liberdade do homem, sabe? O homem, eu acho que tem que ser um homem contido por qualquer amarra, até partidária, entendeu? Eventualmente eu voto, mas eu estudo sempre coisa, eu não tenho. Fui brisolista, isso sim, de uma forma que ainda digo que sou, né? E acho que muita coisa teria mudado se o Brizola tivesse, karmicamente pelo menos, conseguido a presidência. Mas o país ele foi uma coisa arquitetada ele não ser, e aí a gente vive dias meio incompletos por essa não experiência. Mas fazer o quê? Faz parte da vida, né? Como a morte. Como... Mas o ator, por ter vários fãs, admiradores, tem um poder de influência também diante da sociedade. Como o senhor vê isso? Como o senhor usa isso ao seu favor, a favor das suas opiniões? A meu favor, nunca. A favor das minhas opiniões, eu as emito. Né? Eu jamais interferiria num processo de raciocínio, de coisa. Por exemplo, essas manifestações que houveram aí, eu senti logo de cara que eram manifestações que tinham um quê de genuína e tinham um quê de aproveitamento e de coisa. Então, eu, por exemplo, não me dispus a ir, você entendeu? Não fui. Agora, eu emiti minha opinião o tempo inteiro. E fui até cobrado por não ir no próprio Face. Mas eu não cobro ninguém a ir. Então, poxa, não me cobre não ir. Principalmente se eu tenho uma cabeça se eu posso estar, por exemplo, numa manifestação dessa, por exemplo, com um mascarado do meu lado. Que identificação eu tenho com essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é esse mascarado? Eu não vou participar de uma coisa que não seja palpável na minha ideia, na minha cabeça, na minha existência. Eu não vou ser massa de manobra de ninguém, entendeu? Política, principalmente, eu não vou mesmo. Então, eu preservo as minhas opiniões, eu emito elas daqui e aí as pessoas concordam, discordam, uns falam que é uma covardia minha, não é. Eu só acho que eu estou com 65 anos, né? Se eu vou numa manifestação dessa, eu posso ter um bisonho tropeção e ser pisoteado por pés de quem eu não conheço, nem sei em que causa pisam. Então eu não quero correr esse tipo de coisa e eu acho que eu posso fazer esse meu barulho no Face, esse meu, independente de estar perto de um vândalo, de um nazista, entendeu? E além do que a figura pública acarreta uma série de coisas, né? Eu já fui preso não, quase preso uma vez, porque a polícia cismou que eu era bandido. Eu falei, não, meu Deus, eu sou ator. Entendeu? Se isso acontece numa coisa lá e o cara diz que eu sou um traficante, eu passei maus momentos com um policial que estava doidão, entendeu? Entendendo que eu não era eu era um bandido. Entendeu? Eu falei, meu irmão, eu sou ator, você está me conhecendo? Eu te conheço. Claro que conhece, caralho. Porra. Entendeu? Então, esse tipo de restrição, quando eu era mais jovem, eu encarava isso com muito mais disposição. Mas agora eu estou mais velho, né? Então eu prefiro o plano das ideias, da discussão nas ideias, não vou apanhar nem bater na polícia. Porra. O senhor pensa ou já pensou em se candidatar a algum cargo público? Eu já fui muitas vezes convidado.
Convidado, muitas vezes. Até pelo PDT, por exemplo, que aliás, eu digo, não sou pedetista, eu sou brisolista, até hoje, mas eu sou muito carente. Eu não teria nenhuma condição de ser derrotado. Eu acho que se eu sou carente o suficiente para, se for derrotado nas urnas, me sentir o cara mais rejeitado do mundo, dar um tiro na cabeça. Então eu prefiro não correr risco. Eu prefiro não ser candidato a nada. Como é que foi a sua atuação no período da ditadura, dentro e fora dos palcos? Olha, no período da ditadura, você ter um grupo de teatro era quase que um crime hediondo, né? Você era perseguido o tempo inteiro por conta disso, como os infiltrados e etc. Então, o que eu tive a oportunidade de fazer foi um teatro de comprometimento artístico e político, porque eu nunca abri mão também do artístico para o político, nem do político para o artístico. Essa coisa, eu acho que o ser humano é político por natureza. Então eu fazia um teatro que era desse grupo Laboratório, depois com o Luiz Mendonça também, que é um grande diretor, diretor popular, que me iniciou numa carreira com o teatro voltado mais para o Brasil e tal. Eu era aquilo que se diz simpatizante, né? Por exemplo, a minha casa, ela serviu de guarita para várias pessoas. Eu tinha uma fachada razoavelmente boa, porque eu fazia teatro, era gerente de vendas de um banco e tal. Então eu era meio insuspeito, quer dizer, até onde se pode considerar isso. E, então muita gente dormiu lá, gente inclusive que eu não conheço, que chegava, pedia, falava, não sei os nomes deles também, mas dormiam lá. Eu deixei de fazer isso quando a minha primeira filha nasceu, porque aí eu senti que não era mais eu nem minha mulher que concordávamos com isso. Tinha uma criança de meses e essa responsabilidade, então eu me lembro até da última pessoa que foi, eu falei, tudo bem, mas só fica hoje porque eu agora tenho um bebê e eu não posso... não pode acontecer nada agora comigo, nem com minha mulher, se eu tenho um bebê de 2 meses em casa. E a pessoa, claro, compreendeu absolutamente, tanto é que eu acordei no outro dia e eles não estavam mais. Estava ele e a mulher. Então, eles não estavam mais. Mas isso numa coisa de compreensão, não de dizer que eu botei eles para fora, não é isso. Eles entenderam humanamente o meu medo naquele momento, né? E você que tem acompanhado pelas redes sociais todo esse processo que o Brasil vem passando, você acha que o Brasil precisa de uma reforma política nesse momento? Eu acho que o Brasil precisa de uma reforma política já de há muito tempo. Você entendeu? Eu, por exemplo, eu vivo dando falando sobre isso já há muito tempo também. Esse presidencialismo que a gente tem, se você não tiver uma Câmara, um Congresso forte, um Congresso de qualidade, bom, ninguém consegue governar. Você vai ter que negociar cargos, obras e etc. Quer dizer, isso aí é um impeditivo para um Brasil muito forte. Eu sempre dei esse conselho à própria esquerda, eu sempre discuti com a esquerda, essa época, a esquerda que eu me incluo também, que o nosso negócio não era pegar a presidência, era ser candidato a deputado federal, o Brizola, o Lula, o Arraes, e fazer uma bancada de qualidade, porque eles levariam votos. E aí sim, agora, senhor presidente, o senhor pode ser o Jânio Quadros, não tem problema, mas tem que... Porque é o que acontece. Aí está a origem dos grandes crimes brasileiros, é a necessidade dessa negociação do Executivo com uma Câmara que você sabe que se existem alguns deputados, e muitos, aliás, que não são peças, vamos assim dizer, muito finas, né? Então, é isso que compromete o Brasil. A melhoria de um Senado, a melhoria de uma Câmara dos Deputados, é que poderia mudar muito, muito. Ontem mesmo eu estava vendo o pronunciamento da Dilma sobre
a reforma política, né? E aí já os juízes, a pessoa se posicionando uns contra, outros a favor, mas o pensamento deles é apenas técnico e é insensível à necessidade real, entendeu? Porque eles têm um raciocínio técnico. Tem uma hora que é um momento que você, porra, bota uma bola de final de campeonato no meio do campo e tá 0-0 ou tá 1-0 e o time tem que fazer um gol para empatar. E que técnica que existe, minha irmã? Existe é o correr, é partir para a luta, é mudar, é conseguir. E esses caras têm um raciocínio que eu, por exemplo, não tenho formação nenhuma, então não tenho metodologia de pensamento nenhum, sou um anárquico pensante. Então, para mim, tem horas que o mais importante é o mais importante. É como adianta você discutir acabar a fome daqui a 10 anos no Brasil e as pessoas que estão com fome agora, elas vão chegar a 10 anos para serem alimentadas? Não, elas vão morrer de fome agora. Então tem o problema de ser o agora e o a longo prazo. E tem esse problema de que os deputados teriam que ter mais cidadania, os senadores teriam que ter mais cidadania, teriam que estar mais presentes. Até porque eles vivem nas comunidades deles, normalmente tem uns que não, né? Tem um que é senador pelo Acre, se não me engano, e é do Maranhão, entendeu? Quer dizer, é uma coisa, é um sistema político cruel, desigual, e que leva à desonestidade, que leva o executivo a ser cobrado. Você tem que negociar um prato de comida, você tem que dar não sei o quê, é mensalão, é uma série de coisas, né? Eu não estou falando nem criticamente de nenhum partido, mesmo porque eu vou contar um segredo para vocês aqui, muito sério, que ninguém sabe disso. Todos os partidos têm os seus mensalões. Alguns foram pegos. Você entendeu? Então fica essa hipocrisia de acusar, no momento, o PT, quando o mensalão do PSDB, que foi o primeiro, aliás, o agente era o mesmo, era o Valério, até hoje não foi investigado. Entendeu? E, quer dizer, essa coisa começou oficialmente. Esse tipo de mensalão começou com o PSDB e com o Valério, em Minas. Né? Mas essa parte, até hoje, os juízes não se pronunciaram, mas condenaram avidamente. Eu não sou petista, estou deixando claro, eu sou um cidadão que pensa e gosta de pensar com liberdade. E nesse contexto político, como é que fica a atuação dos sindicatos e, principalmente, no seu caso, do Sindicato dos Atores? Qual deve ser o papel do sindicato? Sem dúvida mais atuante, sem dúvida abrindo perspectivas de trabalho, criando perspectivas de trabalho, fiscalizando. Hoje eu estou até numa chapa de oposição. Eu já fui do sindicato, renunciei, eu e mais 10 pessoas, e fizemos uma chapa de oposição, perdemos a primeira eleição, mas conseguimos na justiça reverter isso, porque foi comprovadamente uma série de atos estranhos, né? Não gosto de ofender ninguém, não gosto de acusar ninguém, mas foram vários atos estranhos e agora vai ter uma eleição que a gente está tentando fazê-la da forma mais limpa possível. Eu, por exemplo, ontem queriam até que eu fosse o candidato a presidente, eu falei assim, eu não sou normal o suficiente para ser presidente, eu não tenho essa... Eu gosto de acordar tarde, eu gosto de escrever de madrugada, eu não tenho essa rotina na minha vida que possa me levar a representar uma instituição que eu acho tão importante. Então eu sou suplente de conselheiro, entendeu? Eu estou feliz com essa candidatura de suplente de conselheiro. Nem conselheiro eu sou, conselheiro fiscal. Então isso basta para o meu ego, porque o meu verdadeiro prazer e onde a minha egolatria se dá de forma plena é no momento que eu que eu ouço a palavra ação ou que eu entro em cena, entendeu? E falo o meu texto com a propriedade que eu quero, que eu tenho, porque eu, graças a Deus, de uns tempos para cá, aliás, acho que sempre fui,
eu assino a minha interpretação, independente da direção, mas a gente sempre combina. Eu tenho sempre uma boa convivência com os diretores, então a minha interpretação ela é assinada, onde eu digo que eu sou um ator brasileiro, entendeu? É onde a Bárbara Leodora vai ver um Shakespeare que eu fiz, que foi o Hamlet, e eu fazia o Rei Cláudio, e ela me entendeu que eu fazia uma caricatura do Rei Cláudio. Bom, primeiro que se fosse por tipo físico, realmente eu não podia fazer um rei dinamarquês nunca, né? Mas já que eu sou um brasileiro, e a relação do rei, a relação importante do rei, não é o fato de ser rei, é o poder. E o poder se dá em todos os lugares. Então eu fiz um rei que tinha os cacuetes e a maneira dos senadores brasileiros. Eu fiz um Antônio Carlos Magalhães, um Sarney. Agora, porque eu acho que você pega um Shakespeare e tem que traduzir isso para uma linguagem nossa, brasileira. Não me adianta fazer um dinamarquês. Eu não vou falar isso, ninguém vai ter identidade com esse tipo de poder. Mas é o poder. Lá, aqui, o poder é igual. Ou seja, normalmente, uma merda, mas é igual, entendeu? Então eu... E esse fato do senhor assinar a autoria dos seus personagens foi o que te levou a também trabalhar como diretor? De uma certa forma, isso aí eu nem sei, porque me convida, eu aceito às vezes, não aceito também, mas eu sou muito anti-escolar, anti-coisa, sabe? Mesmo porque é o que eu falo, eu nunca estudei teatro especificamente, nunca. E o que eu tenho de forte na minha vida foi um primário maravilhoso que eu fiz. O resto eu enganei, entendeu? Quer dizer, o resto eu sou técnico de contabilidade formado. Foi uma enganação. Eu acho que eu tinha um poder de concentração muito bom, então eu nem copiava nada, eu só ouvia e discutia com os professores. E daí vinha meu entendimento, eu tinha boas notas, mas não que eu tivesse, eu geralmente perdia a pasta, não sabia onde estava, não tinha essa... E a sua relação com a literatura? O senhor escreveu recentemente um livro, o senhor também está sempre escrevendo num blog, como é essa relação? Ela tem sido muito prazerosa, eu acho que às vezes até meio doente também. A doença pode ser prazer. Por exemplo, quase toda noite eu tomo o mínimo de uma garrafa de vinho, aliás, tomei um ontem maravilhoso, e escrevi bastante. São pronunciamentos etílicos da madrugada, entendeu? A minha musa é essa lagoa maravilhosa, eu a tenho como mulher, amante, né? E as contradições do momento, as opiniões. Eu não diria haikai, porque eu não tenho capacidade de ser um haikai, mas seria kaikai, no meu caso, entendeu? Eu escrevo pensamentos curtos e aí tem uma repercussão muito boa. Aí eu lancei um livro que é Toniquices do Pereira, o primeiro almanaque do Tonico Pereira feito à mão, e talvez o último. Mas a editora está querendo, parece um outro agora. E eu já tenho material para mais uns 2. Nessas minhas loucuras noturnas, já produzi bastante coisa. E você lançou o livro lá em Campos de Goytacazes, que é Foi sua cidade livro. natal. É. Você mantém essa relação com a sua cidade natal? Eu vou lá e me sinto... sinto que eles me recebem, entendeu? Eu falo dos fantasmas, os mortos mesmo, entendeu? Eles me recebem, eles têm carinho por mim. Eu, quando saí de Campos, eu saí aconselhado por Mário Barbeiro, que era um barbeiro que foi do meu avô, do meu pai, meu e dos meus irmãos. E aí eu fiz uma poesia na época, eu tinha 17, 16 anos, sei lá. Lá está a minha Campos, eu não posso voltar, a Campos do sensato barbeiro Mário, que um dia, contra gosto dos meus pais, num canto de barbearia, entre espumas, pincéis e navalhas, apregoou: sai daqui, Cacau, Campos já não dá mais. E eu vim para o Rio com essa poesia, com isso, tem mais coisa, mas com isso na cabeça, com isso escrito, né? E foi a minha despedida de Campos. E de uma certa forma, ela é uma cidade que tem uma vivência
muito injusta humanamente, porque eu sou de uma época que a cultura lá era da cana-de-açúcar. Então, eram 10% de um povo que trabalhava, 10% de um povo de classe média, vamos dizer assim, 20%, 1% de coronéis riquíssimos, donos de usinas, etc. E 89% de cortadores de canas sem carteira assinada e que trabalhavam 6 meses na safra, e entre safras ficavam sem trabalho. Então, é uma estrutura que levou Cuba, por exemplo, à Revolução, entendeu? É a mesma estrutura. E Campos, ela tem esse lado de ter sido uma cidade, pelo menos no momento que eu morei lá, muito injusta socialmente. Agora, eu costumo dizer, eu nem gosto, mas tenho que falar, porque o Gil fala que a Bahia deu a ele régua e compasso, né? Eu não sei que sentido a Bahia deu a ele régua e compasso, mas Campos me deu régua e compasso na compreensão desse social, dessa coisa que eu não preciso estudar nos livros, a gente sente na pele. Então, é como o Da Vinci, né, que ele experimenta, ele não sabe, ele experimenta, né? Então, aí daí é que pode vir a teoria. Eu acho bonito o Da Vinci, eu acho um homem de uma acuidade incrível, um louco maravilhoso, né? E que a própria obra artística dele era mercenária. Ele vendia tudo, aquelas pinturas, ele vendia aquilo para ter dinheiro para fazer as experiências doidas dele, de dissecar cadáveres e o cara assim, entendeu? Quer dizer, é um cara completamente fora. E tudo isso de forma escondida, escrevendo de trás para frente, por causa da Inquisição, por causa de uma série de coisas. Né? Tanto é que as obras, a grande parte das obras dele só foi descoberta tempos depois, por estudos, e aí já estava inventado o paraquedas por ele naquela época, já estava inventado milhões de coisas que as pessoas começaram a achar que você estava inventando agora. Não, Da Vinci já tinha falado disso lá, já tinha estudos sobre isso lá. E você falou também da importância do Mário Barbeiro, quando ele te deu o conselho de vir. Você mantém essa relação com os barbeiros, como é isso? Mantenho. Há poucos dias eu escrevi uma crônica para o próximo livro também sobre isso. Você viu que eu tenho uma barbearia em casa, né? Eu viajo muito e gosto muito de viajar de carro. Eu não gosto de avião. Eu viajo de avião, mas não gosto. A relação de um avião é de um aeroporto para outro aeroporto, que é tudo igual. Ou de carro, eu fui daqui para Belém de carro, é uma riqueza, é uma aula. Você vê a terra mudando de cor, o povo mudando o sotaque, a comida mudando, a cultura de forma geral mudando. Então, aquilo corresponde a uma universidade. Aliás, eu só considero que eu estive numa cidade quando eu como, vou ao banheiro e vou ao barbeiro desta cidade. Porque o barbeiro, ele tem, intuitivamente, e por conhecimento prático de vivência, a sociologia da cidade toda na cabeça. E você senta na cadeira de barbeiro, em qualquer lugar, e conversa, você entendeu? Você chega e fala, você tem casa para vender por aqui? Ele vai te contar onde tem casa, onde não tem. Então, eu faço justamente a diferenciação nesse conto que eu escrevi, entre o barbeiro que continua sendo o mesmo barbeiro de 100 anos atrás, com aquela visão de jornal. Ele era um cara que dava as notícias, ele transferia as notícias na cidade pequena, por exemplo, e ao mesmo tempo, a evolução da cadeira de barbeiro, que eu não chamo de evolução, é uma involução. Você hoje senta num barbeiro, a cadeira é uma merda, é desconfortável. Antigamente as cadeiras eram confortáveis, com aquela vozinha do barbeiro falando, você até dormia fazendo a barba. Quer dizer, tinha umas coisas que eram. Que o barbeiro é uma coisa muito importante para mim. Tonico, você tem uma ligação muito forte com o povo, né? Através de seus personagens e tudo. E recentemente você saiu numa foto dando um beijo gay em outro ator, na verdade um beijo protesto. Como o senhor vê a questão do beijo gay, tanto nas novelas, como toda essa mítica que foi feita? Porque as pessoas cismam de enquadrar o beijo como uma manifestação sexual. Para mim, o beijo é muito mais uma manifestação de solidariedade ou então a serviço de uma causa, e pode ser sexual também.
claro, né? Eu, por exemplo, contracenaria com uma filha minha numa cena de cama, eu não teria problema nenhum, porque eu sou ator, ela é atriz, se ela é atriz e eu sou ator, eu não tenho esse problema. Como já, eu sou protagonista, junto com o Anselmo Vasconcelos, do primeiro beijo homossexual do cinema brasileiro e talvez mundial, beijo sério, né? Que foi no República dos Assassinos. Isso deve ter uns 40 anos. A imprensa, inclusive, esquece muito essas histórias, que há pouco tempo teve um outro filme que tinha uma coisa e foi tratado como se fosse o primeiro. Eu falei, pô, eu já fiz há 40 anos, numa época de repressão total. Agora, mas na novela ainda tem esse tabu, né? Nas novelas. Eu usei aquilo ali justamente como um protesto e dizer o seguinte também, que um beijo dado daquela forma por mim no Ricardinho, meu irmão, o significado é apenas esse mesmo. Abaixo um cara que luta pela cura gay. Eu acho que deve estar legislando em causa própria, porque, porra, cura gay, cacete. Então às vezes as pessoas não entendem mesmo, mas não é uma manifestação sexual, meu Deus do céu, é uma manifestação de carinho. O Drummond, eu tinha uma foto que eu não sei ainda se eu vou localizar, que um fotógrafo de rua que morava em Santa Teresa, ele me vendia umas fotos dele. Ele trabalhava na rua, assim, ele sabia que eu gostava de coisas assim, então ele me deu uma foto, ele vendia, era um profissional disso, lá pelo Amarelinho e tal. Ele vendeu uma foto de 2 mendigos abraçados assim, dando uma bitoca um no outro, né? Aí eu comprei essa foto, eu não sei onde está. Aí ele mostrou essa foto para o Drummond, né? Para saber qual a reação do Drummond, para ver coisa. E olha que coisa linda. O Drummond olhou a foto e falou assim, que solidariedade. Em nenhum momento ele sexualizou a foto. Essa sexualização está nas cabeças mal resolvidas. Eu não tenho esse problema, meu amor. Eu sou, por uma opção orgânica, hétero. Adoro mulher. Tanto é que não consigo viver sem elas e acho que é um defeito incrível meu, porque a maturidade tinha que me deixar viver sozinho, mas eu não consigo viver sem elas. Não consigo não estar casado, não consigo... Então, mas essa minha opção, eu estou falando para você, enfaticamente, nem deveria, porque a minha particularidade é minha. Eu, por acaso, gosto de mulher. Mas poderia gostar de homem, poderia gostar de zoofilia, poderia gostar de qualquer coisa. Eu tenho, para mim, como princípio, o meu partido é a liberdade. Até para ser ator. E fundamentalmente para ser um ser humano. Porque um ser humano que tenha um pingo, um risco de tolimento à sua individualidade, à sua liberdade, esse ser humano não é pleno. Esse ser humano, ele é um rato, mas não é um ser humano. E é isso que eu quero estar numa passeata, se for, e gritar slogan contra tudo e a favor de tudo. Eu não quero a determinação de alguém que me faça... Eu tenho que pensar assim. Eu não gosto de seita, odeio seita. Odeio seita, odeio. Eu ouso dizer que eu odeio até grupo de teatro, porque começa o pensamento a ser único. Aí então o melhor ator é o ator do grupo, o melhor diretor é o diretor do grupo. Não é. Não é. O mundo é muito maior que isso. Eu costumo dizer, inclusive, que o mundo é a minha cabeça. E se ela é livre, ela é maior que o mundo. Se ela é aberta, se ela é plena, ela é maior que tudo. Meu mundo é minha cabeça. Bom, Tonico, muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Se censurarem, me avisa. Tá?